Após o processo em cima da família de aventura e do sucesso do Campamento Desventura, os criadores das duas famílias, Jared Madrigal e Robert Castellanos, decidiram fazer um remake da primeira versão, com mais qualidade de animação, qualidade de roteiro e 2 novos personagens. Então, por isso, hoje nesse canal, Campamento Desventura. Mas antes, deixe seu like e se inscreva se não é inscrito, até porque isso deu muito trabalho. Agora sim, bora! Nossa história começa numa floresta inexplorada a quilômetros da civilização, onde existem animais selvagens, ondas de extremo calor, chuvas torrenciais. Enfim, esse reality será apresentado por duas pessoas, Trevor McGregor e Derek Johnson, onde o Trevor é mais calmo e o Derek gosta de ver o circo pegar fogo. Eu tenho que admitir, eu adoro essa dinâmica de dois apresentadores, é realmente muito boa. E uma pequena pausa, pois, embora isso aqui tenha sido inspirado em Drama Total, ao mesmo tempo ele é bem diferente e tem algumas ideias bem inovadoras. E é por isso que esse vídeo não vai ficar limitado a comparações entre um e o outro. Mas enfim, aqui os campistas enfrentarão desafios, se unirão a outras pessoas em equipe, jogarão individualmente na fusão, e quem for o último de pé nesse show de horrores ganhará $1 bilhão. Mas enfim, em sequência, conhecemos todos os 14 campistas que nos acompanharão nesse simpático reality show. E eles são: Will, um cara grande e forte, porém muito medroso. Ashley, como uma espécie de vaqueira. Alec, como um cara inteligente, estrategista e o mais shed da temporada. Lil, como uma líder escoteira nacional que sabe trabalhar muito bem em equipe. Nick, um cara que já é rico e só entrou no programa por ter problemas com os pais. Ellie, como uma garota quieta. E Gabi, uma menina insuportavelmente extrovertida e apaixonada por árvores. Me desculpa quem gosta, mas eu não gosto da Gabi. Esses 7 campistas serão a primeira equipe denominada como Time Roxo. Já do outro lado temos Dan, como um nerdola. Gretchen, como uma garota malvada e manipuladora. Tom, um cara altamente misterioso e meu personagem favorito. Jake, como um cara dramático e altamente manipulável. Drew, como um moleque que não é mudo, porém não fala nada. Fiore, como uma garotinha fraca, dócil e pequena, mas que, spoiler, se revelaria uma demônia. E Miriam, como uma véia lazarenta que julga todo mundo de cara, mas que vai evoluindo com o passar do tempo. Esses outros 7 campistas são denominados como equipe turquesa. E aqui é revelado que os participantes dormiriam numa barraca e teriam que caçar comida por conta própria. Então nós temos algumas interações, como a Gabi dando sinais claros que gosta da Ellie, o Tom mentindo falando que usa aquela roupa porque sua pele é sensível ao sol, sendo que mais tarde veremos o real motivo, e Lil, Will, Nick e Ashley formando uma aliança de 4, assim tecnicamente tomando o controle da equipe. E aqui temos o primeiro desafio, onde os participantes de cada equipe deveriam escrever o nome de alguém que eles queriam expulsar da sua equipe, mas no final era tudo um plot twist, porque ao invés de serem eliminados, Gabi e Fiore, que foram escolhidas, iriam trocar de equipes. Então a Gabi vai para a equipe turquesa e a Fiore vai para a equipe roxa.
E o real desafio seria apenas por uma recompensa. Uma espécie de pega-bandeira com armas de paintball, onde 3 pessoas iriam defender e 4 pessoas iriam atacar. E quem roubasse a bandeira adversária e chegasse no ponto demarcado, ganhava para sua equipe. Então, no desafio, Will, Ashley e Fury defenderiam para a equipe roxa, e Gretchen, Miriam e Gabi defenderiam para a equipe turquesa, onde as 3 decidem formar uma aliança feminina. Então, no desafio, bem resumido, o Tom rouba a bandeira roxa e é o primeiro a chegar. Porém, essa bandeira era falsa. Sinta a pressão, neném. A Fury falsificou a bandeira e como a Liu roubou a bandeira turquesa, que era verdadeira, a equipe roxa ganha o desafio e a recompensa com 2 jogadas monstruosas. No final, a Fury e o Alec têm uma conversa onde a Fury realmente se revela uma futura vilã e eles começam uma forte aliança. E no pós-créditos, o motorista ranzinza do começo do episódio que trouxe todo mundo para aí, que eu vou chamar de Lula, vou enganar o povo, está no cartaz de procurado. Esse episódio foi um baita começo. Vamos para o episódio 2. Esse episódio começa com Tom e Jake tendo uma conversa mais profunda, onde o Jake menciona que a Miriam lembra sua avó que está quase falecendo, começando uma relação maior entre esses dois. Em seguida, a Gretchen vai falar com Tom e propõe a ele uma aliança, onde ele iria garantir que os meninos não iam votar nela e ela ia garantir que as meninas não iam votar nele. Ellie e Alec comentam sobre suas situações no jogo, já que era óbvio que se a equipe deles perdessem, um deles sairia. E a Gretchen começa a controlar, entre aspas, a Gabi, não deixando ela sequer se encontrar com a Ellie, onde descobrimos que a Gabi também tem uma dupla personalidade. Mas enfim, no desafio, os participantes deveriam subir um morro, cortar uma corda com um facão para liberar 3 toras de madeira, descer com as toras para pegar as bandeiras, fazer uma escada com as toras para pegar a última bandeira, e a equipe que conseguisse todas as bandeiras primeiro ganhava o desafio e uma vara de pesca como recompensa. Além de que é mencionado um totem de imunidade escondido pela floresta, e quem achasse o totem poderia se salvar ou salvar outra pessoa da eliminação. Então, no desafio, a Gabi encontra magicamente o totem debaixo de uma pedra enquanto tentava ajudar o Dan com os óculos. E depois de todo mundo completar o desafio, o bananão do Will, você é um bananão, fica com medo de descer. A Fury dá um baita xingão nele, se rebela, joga ele no tronco e desce em cima dele. No final, a equipe turquesa ganha o desafio. A Fury consegue convencer todo mundo de que o Will tava com medo e que eles perderam por culpa dele. Então, na primeira eliminação da temporada, inclusive eu gosto muito do fato deles mostrarem os votos, o Will, sem surpresa nenhuma, acaba eliminado. E esse é com certeza o pior personagem de todo o Desventure. Vamos pro episódio 3. Esse episódio começa com a Gabi indo de mansinho encontrar a Ellie, onde ela revela na lata que tem um totem de imunidade e que poderia usá-lo para salvar uma das duas, além de outras interações menores. Já no desafio, os participantes deveriam passar por algumas portas e encarar seus maiores medos. Caso encarassem, iriam para a próxima porta, caso não, iriam ser penalizados por 30 minutos. A equipe que ganhasse ganhava a imunidade e uma barraca de recompensa. Então, no desafio resumido, quando faltava apenas uma pergunta, o desafio do Tom era tirar sua máscara, e ele nega. E mais tarde descobrimos o porquê. Eu gosto desse desafio por causa das partes pessoais. Por exemplo, a Miriam nega fazer o cheesecake por causa de uma experiência traumática passada, que mais tarde descobriremos o porquê. Mas enfim,
O Tom se recusa e a Ashley encara seu medo de incêndios e ganha a imunidade para sua equipe. Em sequência, os rapazes decidem votar na Gabi e as garotas no Lou. Porém, a Gretchen vai até o Tom, que estava conversando no walk-talk como se estivesse escolhendo algo. Spoiler, ele realmente estava. E ela convence ele a votar pelo Lou. Então, na eliminação, com 4 votos contra 3, o eliminado é... Lou. Com os votos das garotas e o do Tom, o Lou é eliminado. O que é uma pena, ele era um personagem legal, cara. Eu gostava do Lou. Vamos para o episódio 4. Nesse episódio, a Fiore acaba enfurecida com a Lil depois dela mandá-la dormir. Então ela decide jogar as coisas da Ashley e Nick no fogo. E não satisfeita, ela decide culpar a Lil. É uma demônia. Ela também tem uma conversa com o Alec, onde ele revela que tem um filho. E no desafio, os participantes deveriam remar até o pier onde estava o Derek, e a primeira equipe que chegasse no pier ganhava bastões de luta para a segunda parte do desafio, que era uma luta corpo a corpo, e a equipe que vencesse o desafio ganhava a imunidade e uma noite na cabana com camas, comidas e um telefone para ligar para casa. E guardem muito bem essa ligação. E olha o cabelinho do Tom, mano, chave. Então, no desafio, Jake e Tom começam a ter uma proximidade maior, já indicando que eles serão um casal. A Miriam desce o remo na cabeça do Dan, mas no final a equipe turquesa ganha a primeira etapa do desafio e ganha os bastões de vantagem na segunda parte. Já o time roxo ganha um graveto muito fininho para lutar. Inclusive Miriam e Fiore estão fora do desafio. Então nos confrontos, Tom ganha do Alec, Gretchen ganha da Fiore, Lil ganha da Gabi, Ashley ganha do Dan e o Jake ganha do Nick no confronto final. E a equipe turquesa ganha imunidade. Depois do desafio, a Fiore convence Ellie e Alec a votarem com ela. Então, na eliminação, o Nick acaba eliminado sem surpresa nenhuma. E na cena pós-créditos, nós vemos o Tom invadindo a cabine de produção e vendo a ficha do Lula. Ou seja, ele sabe que o Lula foi condenado a 9 anos de prisão há 7 anos atrás. Eu vou enganar o povo. Brincadeiras à parte, se você ainda não percebeu, o Tom é um espião infiltrado. E cara, essa trama vai render demais. Vamos pro episódio 5. Esse episódio começa com os participantes da equipe turquesa podendo fazer sua ligação para casa. Então a Gabi liga para o seu pai, que a ignora. Gretchen liga para sua mãe, que fica o tempo todo falando sobre as ações do irmão da Gretchen. E o Jake liga para o seu irmão, que revela que a avó do Jake, que já estava em coma há alguns meses, faleceu. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Dói, dói, dói. Adeus, avó do Jake. Sempre nos lembraremos de tu como a virada de chave que a Miriam precisava nessa temporada. Do outro lado, Ashley e Lil fazem um plano para roubar o caderno da Fiore e o roubam. Já no desafio, alguns participantes deveriam procurar alguns ingredientes, enquanto o resto faria uma comida pavorosa com os ingredientes encontrados. A equipe turquesa deveria fazer uma pizza com baratas, ovos de codorna e lama. E a equipe roxa deveria fazer um ensopado de minhocas, olhos de peixe e tripas de frango. E a equipe que devorasse toda essa gororoba primeiro ganhava o desafio. Então, Tom, Gretchen, Dan e Gabi caçariam e comeriam pelo time turquesa, e Ellie, Lil e Ashley caçariam e comeriam pela equipe roxa. E surpresa, esse episódio teria 2 eliminações. Um participante sairia por votos da própria equipe e a outra equipe também poderia escolher um eliminado. Então, durante o desafio, Miriam e Jake começam a interagir e ter uma conversa muito triste. A Miriam diz pro Jake que familiarizou com a perda da avó dele,
porque ela passou por algo igual. Ela conta que seu marido e filho morreram atropelados por um motorista bêbado enquanto ela fazia um cheesecake para comemorar o aniversário dele. E foi por isso que ela não quis fazer um cheesecake lá no terceiro episódio, por causa desse trauma. E é muito linda a forma de como os dois se conectam e interagem juntos. É uma relação mesmo de avó e neto. Do outro lado, Leo e Ashley conversam em tentar convencer Alec e Ellie sobre a história da Fiore. Os apresentadores conversam com o Lula sobre o fato do Tom ser um espião e ter roubado a ficha do próprio Lula. Gretchen, Tom e Gabi e Ellie também têm suas interações. Mas na hora de provar a gororoba, a equipe roxa vomita tudo, a equipe turquesa termina primeiro, então eles ganham a imunidade, uma recompensa que era alguns utensílios e a mesa, e o direito de escolher o eliminado da equipe roxa, que é a Gabi quem se candidata a escolher, se vingando por ter sido expulsa no primeiro dia. Então, antes da eliminação, a Leo e Ashley tentam convencer a Ellie e Alec a expulsar a Fiore, mas os dois parecem não ter ligado muito. Então, na eliminação, a Leo é eliminada pela sua equipe e a Ashley sai pelo voto da Gabi. Inclusive é muito zoada a aliança de 4 formada no primeiro episódio serem praticamente os 4 primeiros eliminados. Mas enfim, na cena pós-créditos o Lula queima alguns sacos de lixo e vamos ver no que isso vai dar. Vamos para o episódio 6. Nossa história retorna com o Alec conversando com a Fiore sobre seu casamento e com a Miriam perguntando na lata pro Jake se ele gosta do Tom. Já no desafio, os jogadores competiriam por imunidade individual, já que nesse episódio sairia um participante de cada equipe. Basicamente, os participantes deveriam ir até o pier e tocar no sino, e os 2 primeiros de cada equipe que tocassem o sino ganhavam imunidade. Mas para dificultar tudo, eles seriam caçados pelo Lula, que estava usando os tranquilizantes. Então, durante o desafio, a Gretchen usa a Gabi para distrair o Tom e decide contar a verdade ao Jake. Ela conta que a história de sensibilidade ao sol era falsa, que o Tom que votou no Drew e que o Tom era um espião infiltrado. E guardem muito bem essa cena, que será de extrema importância. Em seguida, o Jake conta essa história pro Tom e o Tom meio que revela que era verdade. Então os dois começam a brigar e no momento oportuno o Lula derruba os dois junto da Miriam. E depois de alguns momentos, a Gabi ganha imunidade xingando e se rebelando contra a Gretchen, que a controlou a competição inteira. E o Alec aproveita o momento e também ganha imunidade. E antes da eliminação, a Miriam consegue convencer Dan e Gabi para votar na Gretchen. E o Alec fica meio dividido entre votar na Ellie ou Fiore. Então, na eliminação, quem sai pela equipe turquesa é a Gretchen. Já na equipe roxa, a eliminada é a Ellie. Porém, quando elas iriam ser eliminadas, o Oliver, um estagiário, entrega uma carta para elas que vai dar um bom gancho para o futuro. Já na cena pós-créditos, o Lula publica o vídeo do Tom revelando que é um espião na internet e o vídeo bomba de cara. E pelo amor de Deus, guardem essa cena, porque ela será muito importante. Vamos para o episódio 7. Esse episódio começa com Gretchen e Ellie lendo cartaz do desafio passado. E ao invés de serem eliminadas, elas trocariam de time. Então a Gretchen vai para a equipe roxa e de cara já começa a socializar e formar estratégias com Fiore e Alec. E a Ellie vai para a equipe turquesa e de cara já começa a interagir com o Jake.
E no desafio, um participante deveria ficar preso numa roda enquanto tentava pegar água do mar e cuspir num tubo e liberar um saco com vendas. O participante que estava na roda iria subir numa plataforma e guiar todos os outros para montar um quebra-cabeça enquanto estavam vendados. A primeira equipe a concluir o desafio ganhava imunidade. E durante o desafio, a Miriam conta que fazia vários esportes durante a juventude, o que me lembra muitos cursos do Reddit do Steve Cofrão. Tanto que, apesar de velha, a Miriam é uma jogadora muito forte e determinada. Ela até tenta conversar com o Tom sobre sua relação com o Jake, já que o Jake estava tão emburrado que nem quis ajudar o Tom no desafio. Enquanto a Ellie tenta conversar com o próprio Jake, que por sinal é muito dramático e manipulável. Mas enfim, as duas equipes concluem a primeira etapa e o time roxo ganha imunidade. Então, antes da eliminação, o Jake tenta se consertar com o Tom e o Tom revela que gosta muito do Jake, porém revela que só estava lá a trabalho e que não estaria disposto a perder tudo por conta de alguém tão imprevisível como o Jake. E eu entendo o lado dele, o Tom é um puta espião, enquanto o Jake é só um moleque maturo. E enquanto isso, Miriam e Dan decidem votar na Ellie, mas a Gabi não concorda. E quando a Miriam iria pedir para o Tom votar na Ellie, ele recebe uma ligação do seu agente que guardem essa cena pois será de extrema importância. E na eliminação, vendo que a coisa estava preta, a Gabi decide usar seu totem para salvar a Ellie, ou seja, todos os votos contra ela seriam anulados. E o eliminado é Dan. Ele é um personagem legalzinho, porém meio inútil. Vamos para o episódio 8. Esse episódio já começa com um baque. A Miriam pede pro Jake tentar se consertar com o Tom e ele vai. Mas lembra daquela cena do episódio 6 que eu mandei vocês lembrarem? Então, o vídeo foi publicado na internet, chegou até o chefe do Tom e por conta disso o Tom foi demitido do trampo de espião. Então ele manda o Jake se lascar e vai embora. Em seguida, o Trevor anuncia o início da fusão, ou seja, não teria mais equipes. E a partir de agora seriam apenas desafios individuais e todos dormiriam na mesma cabana. Então Gretchen, Alec e Fiore começam a montar planos para dividir o jogo, onde o Alec iria se aproximar da Ellie e Gabi, a Fiore de todo o resto, e a Gretchen não podia entrar em conflitos e tinha que fingir que perdoou todo mundo. Então o Alec descobre sobre o totem da Gabi, conta para Fiore que manipula o resto. E no desafio, esse desafio é muito confuso. Os apresentadores fariam perguntas sobre os participantes que deveriam responder em base na pessoa que eles achassem a mais votada e tinham algumas gaiolas em cima deles, que quem acertasse a pergunta podia baixar a gaiola do outro e se a sua gaiola fosse baixada 3 ou 4 vezes, você estava fora. Bem confuso. E a última pessoa que não fosse atingida pela gaiola ganhava a imunidade. Então, nesse rola-enrola, Fiore tem um plano de não acertar nenhuma pergunta e deixar os outros se eliminarem, e realmente dá certo. Os 5 saem do desafio e no final a Fiore e o Alec decidem dar a vitória para Gretchen, que ganha imunidade. E na moral, mano, que plano genial! Já na eliminação, em vez de contarem apenas os votos, eles também mostrariam quem votou em quem, pra apimentar o jogo, moleque. Então aqui, todos descobrem os planos do Alec, Gretchen e Fiore, e a Gabi termina eliminada, mas sem antes... E com todo respeito, tem quem goste e quem não goste, mas eu achei muito fanservice esse beijo final, embora eu goste da dinâmica das duas. Mas enfim, a Gabi é eliminada e na cena pós-créditos... Hay alguém aí? Guardem essa cena.
Agora vamos para o episódio 9, que é particularmente meu favorito. Esse episódio já começa com uma baita conversa entre Fiore, Alec e Gretchen, pois o Alec quer o dinheiro para salvar seu casamento e a Gretchen para os seus pais ficarem orgulhosos dela, mas a Fiore dá uma baita lição de moral nos dois contando sua própria história. E querem que eu diga o que? A Fiore é a melhor personagem da temporada. Enquanto isso, Tom e Jake decidem se consertar um com o outro, onde o Tom revela sua verdadeira face. E querem que eu diga o que? Esse cara é muito lindo. Ele conta que depois de se descuidar na sua primeira missão, ele levou uma sova e conta que o programa era sua última oportunidade, porém ele estragou tudo. Mas tudo fica bem porque eles se beijam. E pra mim não foi lá bom, mas não foi tão fanservice quanto Gabi e Ellie. Mas enfim, todos os campistas são chamados para o desafio, porém os apresentadores não aparecem. Então eles acabam dormindo por conta de um spray e acordam de noite e com armas. Então Tom e Ellie vão procurar por Derek Trevor, porém a Ellie é atacada por um zumbi, aparecem trocentos outros e aqui entramos no verdadeiro The Last of Us. Então a Ellie, depois de ser mordida, acaba tendo seu braço cortado fora numa cena violenta e em seguida acaba se transformando em zumbi e acaba deixada para trás. E passado uma semana, a Fiore distrai Jake, Tom e Miriam, Alec e Gretchen roubam as coisas deles, então eles decidem caçá-los. E quando Tom estava quase matando a Fiore, o Alec tenta intervir, mas acaba sendo morto pelo Tom. Adeus, Alec. Sempre me lembrarei de tu por ser o mais Shed desse lugar. Em seguida, Jake e Miriam aparecem, mas a Miriam acaba morta pela Gretchen. Adeus, Miriam. Sempre me lembrarei de ti como a melhor idosa que eu já vi no reality show. Passado um fucking mês, a Fiore fala que tem um mapa onde Tom e Jake estavam, então elas fuzilam os dois e a Fiore trai a Gretchen, fuzilando ela e ganhando a imunidade. E depois desse absoluto show de horrores, todos os personagens acordam, ou seja, isso não passou de realidade virtual e a diaba da Fiore ganhou a imunidade. Então, na eliminação, já que a aliança havia sido exposta e a Gretchen não era mais útil, a Gretchen acaba eliminada. E na cena pós-créditos, vemos a Gabi saindo de uma lata de lixo e se prepara, porque isso também vai dar trama. Vamos pro episódio 10. Esse episódio já começa com Fiore e Alec montando um plano para separarem Ellie, Miriam, Tom e Jake, onde o Alec vai até a Ellie e a convence a se juntar a ele e a Fiore. Inclusive é revelado que a Miriam tem 72 anos. Informação aleatória, porém engraçada. Já no desafio, basicamente, os participantes deveriam concluir alguns desafios individuais para pegar umas medalhas e quem conseguisse 6 medalhas primeiro ganhava a imunidade e chegava aos 5 finalistas. Então, o Tom acha um mapa que o levaria até um novo totem de imunidade, porém, quando estava procurando, ele numa estupidez conta pra Ellie, o que pode não parecer nada demais, mas que vai resultar num plot twist. E depois de achá-lo, Fiore, Alec e Ellie têm uma conversa onde Alec e Fiore dão seus colares para Ellie em troca dela manipular Jake para ele e o Tom brigarem de novo. Então a Ellie ganha imunidade, alerta Alec e Fiore sobre o totem do Tom e manipula o Jake sobre o Tom. E de verdade, que personagem chorão é o Jake, muitíssimo manipulável, acredita em tudo que dizem. Mas enfim, na eliminação mais épica de toda a história, antes do Trevor falar os votos, a Fiore mete o dedo no fogo
e revela tudo. Ela conta que a Ellie manipulou o Jake e a história de namorado era falsa. Ela fala que sabe que o Tom tem um totem e fala que se não usá-lo para salvar o Jake, ele estará fora. E no momento de pura burrice, convenhamos, o Tom usa o totem para salvar o Jake. E como o Tom acabou sendo o mais votado, acaba eliminado. Mas sem antes mandar o Jake se fuder. Adeus, Tom. Você sempre foi meu personagem favorito e um ótimo espião. O Jake não te merece. Mas enfim, a Fiore deu uma baita aula de manipulação. Que personagem incrível e detestável ao mesmo tempo. Mas enfim, esse episódio termina com muitos ganchos, pois a Ellie se arrepende do que fez, o Jake jura vingança contra a Ellie, a Fiore só comemora vendo o circo pegar fogo. E na cena pós-créditos, o Tom se encontra com a Gabi que iria mostrar algo para ele. Vamos pro episódio 11. Esse episódio já começa com o Jake confrontando a Ellie por ela ter concordado em manipulá-lo e de brinde tirar o Tom do jogo. E a Miriam até confronta a Ellie sobre essa questão. E no desafio, os participantes iriam entrar em uma caverna subterrânea sem luz, e o primeiro que conseguisse fugir de lá ganhava a imunidade. Como não tinha luz, alguns participantes ganhavam lanternas e outros pilhas, e eles deveriam trabalhar juntos caso quisessem sair de lá, sem contar que eles poderiam encontrar alguns escorpiões gigantes naquela bodega. Então, durante o desafio, o Alec treta com o escorpião para salvar a Fiore. A Fiore de certa forma se importa com ele, que pode parecer um detalhe bobo, mas o que vai ser importante. Enquanto isso, a Fiore se junta a Miriam e Jake no desafio e temos a trama paralela, pois Tom e Gabi acham uma cabine cheia de lixo ensanguentado e a Gabi revela que Derek e Trevor estavam exterminando os animais da floresta. Ela conta que conseguiu essas informações ameaçando uma recepcionista do Hotel dos Perdedores e até pensou em chamar a polícia, mas desistiu por conta da sua ficha e resolveu pedir ajuda do Tom porque achava que ele era um policial, mas como ele era um agente secreto, ela só pediu para ele investigar. Enquanto isso, a Ellie trai o Alec com uma corda depois de se juntar a ele e a Fiore faz o Jake cair do penhasco. Porém, a Miriam dá uma lanternada na Fiore e corre atrás dele. Então, depois de cair em cima da Ellie e fugir de escorpiões, Jake e Ellie acham um caminho para a saída. Então a Ellie empurra o Jake, fala umas poucas e boas para ele. Porém, o Alec consegue derrubá-la e ganha a imunidade e a vaga entre os 4 primeiros. Já na eliminação, com 3 votos contra 2, sem surpresa nenhuma, o Jake é eliminado. E sinceramente, é uma pena o Tom ter se sacrificado da forma que foi para o Jake sair logo em seguida. Mas ele termina tendo uma conversa muito linda com a Miriam e a velha jura que vai ter vingança. Acho que ninguém esperaria a Miriam entre os 4 primeiros. Mas enfim, no pós-créditos, o Tom decide conversar com seu agente sobre o lixo encontrado e... Esse episódio começa com os participantes recebendo algumas cartas de casa. Então Miriam mostra a foto do seu marido e filho falecidos. A Ellie recebe uma carta do pai e uma cacetada de dívidas. O Alec recebe uma carta de sua esposa e a Fiore joga a carta de seus pais no fogo. Já no desafio, os participantes jogariam em duplas aleatórias. E a dupla que ganhasse imunidade chegava na final de 3 e poderia escolher quem seria eliminado na outra dupla. Então, as duplas escolhidas são Ellie e Alec e Miriam e Fiore, que competiriam desafios na melhor de 3 e quem ganhasse estava na final de 3. O primeiro desafio era pular de um penhasco e cair na zona segura do mar, igualzinho ao EP 2 da primeira temporada, Ilha dos Desafios. Então, fazendo uma referência boa pra caramba da Alexandra jogando a Heather na água, a Miriam joga a Fiore, porém Alec e Ellie pontuam. O segundo desafio era um cabo de guerra, então Alec e Ellie pontuam de novo. E antes do terceiro desafio,
a Miriam convence a Ellie a sabotar os desafios para ela e a Fiore ganharem e consequentemente levá-la para a final. E a Ellie concorda. Aí do nada o Trevor fica dançando e ele e o Derek têm uma conversa sobre processos judiciais, renovação para a nova temporada, etc. E o terceiro desafio era literalmente fazer fogo. Então a Ellie trapaceia e a Miriam e a Fiore pontuam. E o quarto desafio era tirar a bandeira da sua dupla de mastros escorregadios. Então a Miriam joga a Fiore com tudo, que deve ter se quebrado toda, mais ou menos pega a bandeira e conquista o ponto. E o quinto e último desafio decisivo para a vitória era ficar em cima de uma madeira o maior tempo que conseguisse. Ou seja, desafio de resistência, que spoilers, não durou 30 segundos. A Miriam sai com 5 segundos por conta da idade. O Alec também sai confiando tudo a Ellie, que numa trairagem sai do poste. Assim a Fiore vencendo a imunidade e com ela e a Miriam chegando na final. Agora tudo dependeria de quem elas levariam para a final, que é... Alec, de verdad me agradas y eso es peligroso. Porque los sentimientos son para gente débil. Tengo que votar por Ellie para la final. Sí. ¿Qué? ¿Qué te sorprende? Tengo mejores oportunidades de ganar con Ellie y Miriam. O Alec obviamente fica puta com a Fiore, pois depois de encobri-la, dá a ela imunidade, entre outras coisas. Ela ainda assim resolveu levar ele para a final para o seu próprio benefício. E eu entendo quem reclame desse desfecho, realmente foi triste e trágico. Mas a gente tem que entender o lado da Fiore. O Alec é possivelmente a única pessoa com que ela se portou a vida toda. E como segundo ela, sentimentos são para pessoas fracas, ela decide o eliminar. Adeus, Alec. Sempre me lembrarei de ti como o mais shed do elenco. E agora sobraram 3, coincidentemente os mais fracos. E pra quem você está torcendo? Pra Miriam? Pra Fiore? Pra Ellie? Comenta. Aproveite que desceu para comentar e deixa o like e se inscreva, porque deu muitíssimo trabalho fazer esse vídeo. Agora vamos pro episódio final. Nossa querida final começa com os participantes finais desabafando junto com alguns eliminados. Inclusive, Tom e Jake não se falaram nenhuma vez desde a eliminação do Tom. Ashley e Will estão namorando. Então, os eliminados escolhem alguém para torcer na final. Obviamente a Miriam foi a que mais teve apoiadores. E na final, cada finalista poderia escolher alguém para ajudá-los. Então a Miriam escolhe o Tom, Ellie escolhe a Gabi e Fiore escolhe a Gretchen. O desafio final teria 2 partes. Na primeira parte, os participantes deveriam pular no lago em busca de uma chave. Usariam essa chave para abrir um baú que tem um mapa. Usariam esse mapa para encontrar uma pá que será usada na segunda parte do desafio. E aí usariam o mapa para chegar na linha de chegada. Os 2 primeiros que chegassem na linha de chegada iam para a final decisiva. Então, as duplas pulam na água, vão até o baú. Porém, a Fiore rouba o mapa da Miriam e a Gretchen leva eles para o caminho errado. E assim, a Fiore é a primeira a chegar, deixando as duas brigarem pela última vaga. Então, na corrida frenética, a Miriam finge que teve um ataque do coração e... Miriam, ¿puedes escucharnos? Ayuda. ¿Qué sientes? Yo puedo oler ese millón llamándome. Chega a linha de chegada. Sim, a Miriam é finalista e a Ellie fica em terceiro lugar. E para quem vocês vão torcer agora? Fiore ou Miriam? Vamos lá. Para a segunda parte do desafio,
As duas deveriam usar as pás para cavar e encontrar uma lata de gasolina. Deveriam usar essa gasolina para encher um kart no topo do penhasco e usar o kart para chegar até a linha de chegada. Quem chegasse primeiro ganhava o campamento de desventura e $1 milhão. Então, durante o desafio final, a Gretchen sabota o kart da Miriam, porém o Tom troca a bandeira dos carros de cor. E quando a Fiore estava descendo, o kart começa a falhar e contemplem o grande finale. A Miriam ganha o programa e $1 milhão. Eu até entendo que eu não tenha gostado. Embora eu goste muito da Miriam, tipo, muito mesmo, eu achei um pouco zoado. Mas ela mereceu sim ganhar por toda a sua evolução no programa. Parabéns, Miriam. Meus parabéns, você mereceu muito. Porém, na hora de receber o prêmio, a polícia interveio para o mandato de prisão do Trevor, do Derek e do Lula, até porque eles mataram animais, destruíram ambientes e fizeram um desmatamento ilegal. Então, o Derek puxa uma arma, mas a Gabi mete uma voadora nele, dá uns socos e ajuda a prender ele e o Trevor. Porém, o Lula dá um soco em um policial, rouba a maleta da Miriam e vai até o ônibus dos perdedores. Mas o Tom sai correndo atrás dele, dispara um gancho, consegue entrar no ônibus, porém o ônibus derrapa e todo mundo fica tenso. Depois, o Tom aparece num carro de polícia, diz que conseguiu sair um pouco antes do ônibus cair, traz o dinheiro da Miriam de volta, ou seja, ela é oficialmente milionária, parabéns. O Tom no final se conserta com o Jake nessa montanha russa de relacionamento. E a temporada oficialmente termina com o Oliver, o estagiário, e a Crystal, apresentadora da segunda temporada, falando que não se sabe se o Lula morreu ou não, e com a Crystal fazendo a seleção para o elenco da próxima temporada. E caso você queira saber, no momento de gravação desse vídeo, foi revelado apenas a abertura e um teaser dessa nova temporada. Porém, os escolhidos foram Fiore, Alec, Gretchen, Tom, Jake, Ellie, Gabi e Ashley. Creio que esses foram os 9 melhores da temporada passada e foram os que mais mereceram estar aí. Mas bem, é isso. Desventure Camp é uma ótima fanmade. Creio que de todas que eu vi é a melhor. Ela não é perfeita, tem sim erros, mas se sai muito bem em vários pontos. Na minha opinião, essa temporada só perde para a Corrida Alucinante e para a Turnê Mundial no quesito drama total, mas consegue ser melhor que as outras 7 temporadas. A Fiore é uma exímia vilã, os personagens são bons, embora poucos realmente funcionem muito bem. Não existe um episódio ruim, os casais não são lá aquela coisa, mas são bons. No geral, é muito bom. Pra mim é melhor que a S2. E comigo, Desventure tem um 8. Se você chegou até aqui, deixe seu like, porque eu dei um trabalho roteirizar, gravar e editar isso. Então, mostre que você gostou. Se esse vídeo chegar a 250 likes, eu farei o resumo da segunda temporada do Desventure. E é isso. Daqui a alguns dias será lançado o All Stars e eu tô bem animado pelo lançamento. No geral, é isso. Falou!